Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje a gente vai começar o estudo das cônicas com a equação da parábola. Preparados? Então vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre parábolas, começando o estudo das cônicas, ou melhor, das seções cônicas. Até o final dessa sequência de aulas vocês vão entender por que a gente chama isso de a parábola, a elipse, a hipérbole de seções cônicas. Por enquanto, vamos tentar entender o que é uma parábola, tá? Porque a gente sempre fala em matemática que o x ao quadrado ele é uma parábola. Ok, ele é uma parábola, mas por que ele é uma parábola? Então a pergunta é, o que é uma parábola? Então, para a gente responder o que é uma parábola, a gente parte da seguinte ideia. Os dois elementos fundamentais de uma parábola são uma reta, que a gente chama de D, e um ponto, que a gente chama de F. D é a diretriz, tá? E F é o foco. Então, aqui eu já desenhei uma curva em azul, que é a nossa parábola, ok? Ela é baseada na ideia de uma diretriz e de um foco, da seguinte maneira. A gente parte do princípio que a parábola, aqui vamos conceituar o que é a parábola. Ela é o que a gente chama de lugar geométrico. Lugar geométrico. É o lugar geométrico dos pontos do plano. Tá? Então, ela é um lugar geométrico bidimensional, ele é uma curva, no caso, que são equidistantes a F e a D ao mesmo tempo. Então, é assim, se a gente pega qualquer ponto na parábola e ele tem uma distância entre um ponto na parábola, um ponto P na parábola, e a reta D, ela tem que ter a mesma distância entre esse ponto P e o foco F, ok? Então aqui eu vou tentar desenhar vocês uma parábola partindo aqui, desse ponto aqui, que a gente considera que ele tem a mesma distância aqui e aqui, ok? Então, certamente isso daqui é um ponto que faz parte da nossa parábola, ok? Então eu vou pintar ele em azul. Vou fazer um outro ponto. Se a gente vem aqui, subindo em ângulo reto, né? Subindo em ângulo reto com a diretriz D. A gente vai subindo aqui. Vai ter um ponto aqui que essa distância é a mesma que essa distância. Então é mais ou menos assim, Então a gente considera que esse ponto também faz parte. Esses dois pontos estão no lugar geométrico equidistantes de F e de D. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Ok? Vamos ver mais um ponto. A gente sai com um ângulo de 90 graus para cima. E aí a gente pega mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui vai ter... Então se aqui tem uma distância... 2 risquinhos, aqui vai ter uma distância 3 risquinhos e aqui vai ter a mesma distância 3 risquinhos. E esse ponto aqui, que está equidistante de F e de D, aqui com um ângulo de 90 graus, você vê que a gente está compondo uma curva, né? Então vou fazer mais um aqui nesse lado e depois a gente repete para o outro lado, porque ela é simétrica. Então a gente vem... sobe aqui, a gente pega mais ou menos essa distância, aqui, acho que seria mais assim. Eu acho bem difícil de desenhar uma parábola bem retinha. Bem retinha não, porque ela não é reta, né? Bem certinha. Então aqui, beleza? E aí, a gente segue mais ou menos assim, que a gente segue assim, ok? Então,
Aqui não ficou bem feitinho, mas é isso aí, ok? A gente vai para o outro lado, igual. Então, ele vem mais ou menos até aqui. Aí depois a gente tem mais um ponto aqui. Que ela é simétrica aqui, né? Um pouquinho mais para cima aqui. E aí a gente tem esses pontos. Assim, ok? Então isso daqui é uma parábola. Beleza? Aí a gente pode identificar dentro dessa parábola alguns elementos, né? Que eles têm nomes, que a gente vai dar nomes para eles por uma questão de praticidade, né? Então a gente sabe que esse ponto F e essa reta D a gente chama de foco e diretriz. Notem que se a gente pegar uma reta curva, assim, uma reta inclinada, que reta curva, nossa, hoje eu estou trabalhado nas palavras. Uma reta inclinada e um ponto, aí a parábola vai fazer uma coisa assim, certo? Até vou arriscar desenhar aqui, meio salvo um pouco das devidas proporções. Seria uma coisa assim, ok? Então, os pontos equidistantes daqui, um aqui, são o lugar geométrico dos pontos no plano que são equidistantes do F e do D. Então a gente chama de D porque é a diretriz e F porque é o foco, ok? Aqui ó, nosso D, nosso F. Agora tem alguns outros elementos. Por exemplo, essa linha, a gente vê que a linha que passa perpendicular à reta D e passa pelo foco, essa daqui ela nos dá uma linha de simetria. Ela é simétrica daqui para cá, né? A gente pode partir ela no meio e refletir que a gente tem a mesma curva. Essa linha aqui é o que a gente chama de eixo. É o eixo da parábola. Então a gente tem o eixo, é a linha perpendicular. A linha não, é a reta, né? A reta perpendicular. Vamos ver se vai caber aqui. Vou puxar mais para o lado. Ó, então o eixo é a reta perpendicular. Vou pôr um ponto aqui. Não. Vou fazer perpendicular a D que passa por F. Certo? Então esse daqui é o nosso eixo. Existe um ponto que conecta, né, bem na intersecção entre o eixo e a reta D, a gente vai chamar de A. Esse ponto aqui vai ser importante para a gente determinar qual é a equação da parábola, ok? Então gravem que esse ponto A é a intersecção. Vamos lá. A é a intersecção entre o eixo e a diretriz, ok? E existe um outro ponto importante aqui que eu até apaguei, que o V é o vértice. O vértice é esse ponto aqui, ó. É onde a parábola encontra o eixo. Tá? O vértice é onde a parábola encontra o eixo. E agora o último ponto
é esse daqui, ó, o ponto P, que eu vou chamar de P'. Porque, olha só, a gente tem um ponto P, ele é a composição de x, y e z, né? Ele é um ponto no espaço, é um lugar geométrico parametrizado, que a gente pode ter combinações, né? De valores que satisfaçam as condições de f para d serem equidistantes, né? Um ponto ser equidistante com f e com d. E esse ponto linha aqui, ó, é um ponto importante porque é essa distância que a gente vai usar para comparar com essa distância, certo? Existe então uma distância de f até p e existe uma distância de p' até p. E essas duas distâncias têm que ser iguais. Então, a partir disso, a gente vai conseguir equacionar a parábola. Quem é o P'? O P', então, é a projeção em ângulo reto, né, do ponto P na diretriz, ok? Bom, eu não vou conseguir escrever aqui sem fazer bagunça, mas tá aí, ó. Aqui, importante destacar que a parábola é o lugar geométrico dos pontos no plano que são equidistantes de f e de d ao mesmo tempo. Então vamos ver agora como a gente vai fazer essa equação. D de fp igual a d de p' e p. E está aqui a base para a equação da parábola, ok? Então a parábola é isso aqui. Vamos ver como é que fica no plano cartesiano. Bom, então o que a gente tem aqui é que a distância entre o ponto F e o ponto P é igual à distância entre o ponto P e o ponto P'. Beleza, então para a gente construir, matematizar a equação da parábola, o que a gente vai primeiro considerar uma situação em que o eixo da parábola é o eixo y. Então a gente tem aqui o eixo y e o eixo x. E aí a gente vai colocar o foco no ponto P sobre 2. Então aqui, ó, existe uma distância P sobre 2. Ok? E aqui a reta diretriz ela vai passar também aqui em menos P sobre 2. Então ela também está a uma distância P sobre 2 do eixo X, ok? A gente vai usar essa informação para achar qual é esse lugar geométrico bidimensional no plano XY do ponto P que satisfaz essa condição. Como é que a gente faz essa condição? A gente vai fazer a distância entre dois pontos, tá? A gente sabe que a distância de F até D, a gente vai fazer o seguinte, é a raiz, então daqui, a raiz do vetor. Quem que são as componentes do vetor que aponta de F para P? Então a gente vai pegar o x menos o x do F, certo? Acho que até eu vou fazer primeiro, a gente vai escrever esses vetores, vai ficar um pouco mais claro. Primeiro vamos escrever os vetores. Quem é o vetor FP? Então a gente tem que o vetor que aponta de F para P é x menos 0 aqui, certo? E y menos P sobre 2. Então esse é o vetor que aponta de F para P. Agora, qual é o vetor que aponta de P' para P? Então a gente tem que perceber que o P' é uma descida vertical do ponto. Então ele em x tem o mesmo x do P e em y tem o mesmo y da reta, que é o menos P sobre 2. Menos P sobre 2. Então a distância entre esses dois pontos vai ser x menos x e y menos, ou seja, com esse menos vai ficar mais P sobre 2. Ok? Então, na prática é x
e y menos p sobre 2. E aqui é 0 e y mais p sobre 2. Como é que a gente calcula a distância? A gente vai fazer assim, ó. A distância de f, ou o módulo de fp, do vetor fp, a gente vai fazer a raiz quadrada do x ao quadrado, e aqui a gente vai pôr mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Ok? Então esse daqui é o módulo do vetor fp, ou seja, a distância entre f até p. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. Ok, a gente está vendo que a gente tem uma igualdade entre raízes. A única forma dessa igualdade ser válida é que os radiciandos aqui dentro, né, sejam iguais. Então a gente pode eliminar essas raízes e a gente fica com x ao quadrado mais... Quem é esse binômio aqui? Ó? É o y ao quadrado menos 2 vezes y vezes p sobre 2 mais p ao quadrado sobre 4, que é o segundo termo ao quadrado. Aqui. Ok? Então esse daqui é o que a gente tem no lado esquerdo da igualdade. Aí no lado direito, a gente aqui tem 0, não conta, a gente vai ficar com y ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes y vezes p sobre 2, e aí a gente vai ter mais p ao quadrado sobre 4. Só que aqui tem um detalhe, a gente vê que tem alguns termos que se repetem nos dois lados da igualdade. Então a gente tem o mais y ao quadrado aqui e aqui, a gente pode eliminar. Né? É só subtrair os dois lados da igualdade por y ao quadrado. A gente tem o p ao quadrado sobre 4, eles estão iguaizinhos com o mesmo sinal, então a gente elimina. Por outro lado, aqui ó, a gente pode cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. A gente tem menos yp e aqui mais yp. Então eu vou passar, esse 2 eu cortei, né? Eu vou passar esse menos yp para o outro lado e a gente fica só com o x ao quadrado aqui, certo? E aqui no outro lado a gente vai ter yp mais yp. Então a gente tem 2yp. Ok? Quando a gente olha para essa equação aqui, ó, tá? Eu vou escrever ela da seguinte maneira. Eu vou escrever que x ao quadrado é igual a 2py. Ok? Então essa é a equação reduzida da parábola. Mas não é qualquer parábola. É a parábola que tem o vértice na origem, ou seja... Esse ponto aqui, ó, lembra do vértice? O vértice é na origem. Isso vai ser muito útil, tá? O vértice na origem. E o eixo é o eixo y, ok? Depois a gente vai ver como fica com o eixo no eixo x e como que fica para a gente transladar, escrever ela outras formas. A gente pode construir outras parábolas todas a partir dessa daqui. Então essa daqui é muito importante, tá? Que é a equação reduzida da parábola. Então toda vez que a gente tiver aqui, ó, o x ao quadrado, a gente pode identificar que é uma parábola em y. Faz sentido? Quando a gente tem o x ao quadrado vezes alguma coisa vezes y, é uma parábola em y. Então lembra que a gente estava falando, ó, a f de x é igual a x ao quadrado, é uma parábola? Então é quando o p é igual a 1 meio. Quando o p é igual a 1 meio, a gente elimina esse 2. Né? A gente elimina esse 2 e fica com o y igual a x ao quadrado. Beleza? Agora vamos ver uma outra característica. Ó. Antes da gente... Tem muitas, né? Mas aqui, ó. A primeira que a gente vai olhar é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem uma coisa aqui, que é o x
e aqui é o y, certo? Então, se o P for positivo, o que vai acontecer com o P positivo? Ele vai passar pelo vértice e a boca da parábola, assim, ó, a abertura dela vai ser para cima, vai ser ao longo do eixo y, ok? Então, o P maior que zero, a gente vai ter o y maior do que zero. Então, a gente vai ter a parábola aqui sempre positiva. Por outro lado, ok? Aqui a gente vai ter o y e o x, aqui é o zero, né? Se o P for menor do que zero, o que vai fazer? O x ao quadrado é sempre positivo. Com o P menor do que zero, então a gente só vai ter y negativo. Então a gente só vai ter y negativo. E a parábola, lembra quando a gente multiplica por menos 1 aqui, a gente inverte ela. A gente reflete ela, né? Então isso daqui vai fazer com que o y seja negativo. Certo? Então, deixa eu destacar aqui, ó. Então, se o P for positivo, parábola para cima. Se o P for negativo, parábola para baixo. Beleza? Vamos ver mais algumas coisas sobre parábola ainda. Se o eixo da parábola, então é o eixo x, antes a gente fez com y, agora com o eixo x, a gente tem aqui, ó, o eixo x, o y, e a nossa parábola vai ser, então, assim, ou assim, ok? Primeiro vamos trabalhar com a situação em que a parábola está no eixo x positivo. Passando pelo vértice, o vértice na origem, aqui, deixa eu anotar aqui o vértice na origem, a gente vai considerar que o foco ele está no ponto x igual a p sobre 2 e 0 em y. E a diretriz aqui, ó, ela está em x igual a menos p sobre 2, ok? Então aqui está a diretriz, aqui está o ponto, e aí a gente tem essa parábola dos pontos, que é o lugar geométrico no plano, dos pontos que são equidistantes de P com F e P com D, beleza? Ou P com D'. Como é que a gente vai fazer? A gente faz o vetor FP, o vetor P', sendo que o P é XY, o P' ele tem o mesmo Y que o P, e o X é menos P sobre 2, né? Menos Pzinho sobre 2 aqui. Beleza? Então agora a gente sabe que aqui é equidistantes, tem uma distância Pzinho entre F e D aqui, e se a gente fizer exatamente aquela conta que a gente fez antes, a gente vai chegar no seguinte: y ao quadrado igual a 2px. Ok? P é a distância entre F e D. Ok? Essa distância aqui, o P. Ok? E agora a gente vê que quem está ao quadrado é o y. Antes era o x, antes era o contrário. Então essa é a equação reduzida, né, da parábola, cujo eixo é o eixo x, né, e que passa pelo vértice. Aí tem um detalhe, né? Se o P for positivo, a gente tem a parábola com um x positivo. Que é essa aqui, assim, ó. Então, quando a gente tem y ao quadrado mais um número positivo vezes x, ela é uma parábola assim. Por outro lado, se o P for negativo, aí a gente tem o contrário. O positivo está para cá e a parábola vem para os x negativos assim. Ok? Então aqui a gente tem muito similar ao que a gente fez com o eixo y, né, com a parábola para cima ou para baixo, só que agora a equação da parábola tem o y ao quadrado. Aqui a gente tem dois exemplos, em que a gente vai determinar o foco, a diretriz, e vamos tentar desenhar o gráfico dessas duas parábolas aqui. A gente já vê de cara
que essa parábola ela é para cima, porque aqui é positivo, e o x está ao quadrado, né? Então ela é ao longo do y positivo. E essa daqui, ela é para esquerda, porque ela é ao longo do eixo x com sinal negativo, então ela está toda para o x negativo. Então, vamos começar com aquela ali. Determinar o foco. Como é que a gente vai determinar o foco? Bom, primeiro a gente tem que identificar aqui, ó, o x ao quadrado igual a 2py, ok? E aí a gente vai ver que 2p é igual a 8, certo? Então, o p é igual a 4. O que isso significa? Se a gente tem o foco, né? O foco dessa parábola, ela é uma parábola assim, né? Ela tem essa forma assim. Para cima. Ok? O foco dela, ela está ao longo do eixo y. Então, o nosso foco, ele vai estar no ponto 0 em x e p sobre 2. P sobre 2, então, P sobre 2 é 2, né? Então, aqui a gente tem P sobre 2, que no caso, então, é o ponto 0 e 2. Ok? Esse é o foco. Aí, a diretriz. A diretriz, a gente sabe que está em y igual a menos P sobre 2, ou seja, menos 2. Então, aqui a gente tem o foco e a diretriz. Será que a gente consegue desenhar isso? Bom, vamos tentar. A gente tem que ter o xy aqui. Aqui é o 0. O foco está em 2, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aqui em 2. E aí a diretriz está em menos 2, então menos 1, menos 2. Beleza? Então eu vou começar pela diretriz, que é uma reta. E é uma reta paralela ao eixo x. Porque é o y igual a menos 2. A gente tem aqui, essa é a diretriz. Ok, e esse é o foco. Para desenhar a parábola, a gente não precisaria desenhar a diretriz e o foco, mas ajuda para a gente visualizar agora que a gente está aprendendo. Aqui, para a gente traçar essa parábola, a gente pode pegar 3 pontos, né? Um deles é o vértice, que é na origem, o 0, 0, né? 0 e 0 está aqui. Agora veja o seguinte, imagine que a gente tem aqui o x igual a 4, a gente tem 16. Quando a gente pega 16 e divide por 8, a gente tem o y igual a 2. Então a gente tem aqui no 4, em x, o y igual a 2. Então ele passa por esse ponto aqui, que é o 4 e 2. Deixa eu até escrever 4 aqui. E aí a gente tem a mesma coisa para o outro lado. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então aqui no menos 4 e 2, ele passa por aqui, ó. Então essa é uma parábola bem aberta, né? Seria mais ou menos isso aqui. Essa outra parábola, então a gente já sabe que ela é ao longo do eixo x. Então a gente vai desenhar ela mais ou menos assim, ó. A gente sabe que é o x aqui e o y aqui. E aqui a gente tem o vértice vai ser aqui. A questão é, a gente sabe que ela é para cá. Como é que a gente vai determinar o foco e a diretriz? Primeiro a gente vai identificar a forma como sendo y ao quadrado igual a 2px, ok? E aí a gente identifica que 2p é igual a menos 2. Então o p é igual a menos 1, ok? E aí o nosso foco, nesse caso, a gente tem uma situação assim, ó. Né? Então, ela passa pelo vértice, ela é uma coisa assim. O foco, ele vai estar 0 em y.
Então a gente sabe que ele é zero em y. E P sobre 2 em x. Então, na verdade, aqui é menos 1 meio. Ok? O foco está em menos 1 meio. Então, a gente tem aqui o... Eu vou tomar cuidado na hora de desenhar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o 1, o 2, menos 1, menos 2. E aqui no menos 1 meio tem o nosso vértice. O nosso foco. Ah, vou pôr em vermelho. O foco aqui, ó. Menos 1 meio, ok? E a diretriz, então, por outro lado, ela vai ficar em y igual a menos p sobre 2, ou seja, mais 1 meio. Esse é o foco e essa é a diretriz, ok? Y não, em x. X mais 1 meio. Então, x mais 1 meio a gente vai pegar aqui, ó. Essa reta aqui. Essa aqui é a diretriz. Então, agora a gente já sabe a diretriz. Aqui é 1 meio, aqui é 1. Lá é 2. E assim ele segue. Para a gente desenhar isso daqui, ó, a gente pode ver que quando x é igual a menos 2, a gente tem o y ao quadrado, né? Então a gente vai ter, com y igual a 2, a gente tem 4 e dividido por menos 2 vai ficar 2. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Menos 2. Então quando a gente pega aqui, ó, o ponto 2 e menos 2 aqui, aliás, menos 2 e 2, né? E menos 2 e menos 2, a gente vê que esses pontos satisfazem a equação aqui, ó. Então, olha só, vamos ver. Eu me atrapalhei antes, mas aqui, ó. Quando x é menos 2, aqui a gente tem 4, né? Quem que é elevado a 4 quem que é elevado ao quadrado é 4. O menos 2 elevado ao quadrado dá 4 e o mais 2 elevado ao quadrado dá 4. Então tem esse ponto e tem esse ponto aqui. E tem a origem aqui porque 0 é igual a 0. Então ela é uma parábola mais ou menos assim. A gente só está vendo parábolas com vértice na origem, né? Ok? Então, aqui é como a gente determina o foco, identificando a equação reduzida da reta, identificando qual é o eixo, e aí a gente tem condições de achar o foco, a diretriz e toda a parábola. Ok? Nesse exemplo, a gente vai determinar a equação da parábola a partir das informações que a gente tem. Então, na primeira informação que a gente tem aqui, deixa eu pegar a caneta preta, que é melhor, é o seguinte: a gente quer saber qual é a equação da parábola que tem o vértice em 0, 0 na origem, e o foco ela é em 1 e 0. Então, a gente tem que ver, eu vou desenhar mais ou menos aqui qual que é a ideia, vou apontar o foco. Por quê? Então, a gente sabe que passa pela origem e o foco é em x igual a 1. Então, o foco é aqui, ó. Aqui é o nosso foco. Então, a diretriz ela vai ser no oposto, vai ser em menos 1. Então, a diretriz vai ser aqui e a nossa parábola vai ser uma coisa assim. Por que a gente precisa ver isso? A gente tem que saber qual das equações que a gente vai usar. A equação, se ela é para cima ou é para o lado, a equação muda, né? Então, dependendo do eixo da parábola, a gente tem equação diferente. Agora, qual que a gente vai usar? A gente vai usar a x ao quadrado igual a 2py ou a y ao quadrado igual a 2px. Bom, é só a gente olhar o seguinte. Não lembro, não decorei. Então, a gente vai testar. Se a gente tem dois valores de x, aliás, a gente tem um valor de x para dois valores de y, então a gente usa de baixo. Por quê? Porque a gente vai ter um valor de x e aqui quando a gente eleva ao quadrado a gente pode pegar o y negativo ou o y positivo
e vai satisfazer, vai dar o mesmo valor, ok? Então, não é essa daqui, a gente vai usar essa daqui. Tem dois valores de y para o mesmo valor de x. A gente olhar aqui, ó. Ok? Aí a gente vai ver o seguinte, o foco ele está em P sobre 2. Então aqui a gente sabe que é P sobre 2. Então a gente tem como determinar o P. Ó, o foco ele está em P sobre 2 e 0. Né? Ou seja, a gente tem que P sobre 2 é igual a 1, o P é igual a 2. E é tudo que a gente precisa determinar para a equação. A gente tem que, então, o y ao quadrado é igual a 2 vezes 2 fica 4x. Ok? Então, a gente pode ver aqui, ó, se o x é igual a 1, né? Aliás, se o y é igual a 1, então a gente tem o x é igual a 1/4, ou se o y for igual a menos 1, o x é igual a 1/4 igual. Então, o y mais 1 e menos 1, eles equivalem ao x igual a 1/4. Ok? Então, tá aí a nossa equação nesse caso. Vamos ver o outro caso. O v está na origem, o vértice está na origem e a diretriz está em y igual a 3. Como é que fica isso? Então a gente vai pegar aqui o xy, aqui tem o 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y igual a 3 aqui, a gente tem a nossa diretriz. Se a diretriz, então aqui é o foco e aqui é a diretriz. Se a diretriz está no 3, o vértice está em menos 3, o foco está em menos 3. Ok? Então, a gente vê que ela é uma parábola que, com o vértice na origem, ela vem para baixo. Ok? Olha só, a gente viu que a gente tem que usar o y ao quadrado igual a 2p quando o eixo é o x. Agora, quando o eixo é o y, a gente usa outra. A gente tem o x ao quadrado igual a 2py. A gente já sabe também que isso aqui deve dar um p negativo. Como é que a gente vai fazer? De novo, o foco ele é 0. Antes era p sobre 2 e 0. O foco é 0 e p sobre 2. Ok? Só que a gente já viu, ou a gente poderia ter visto também, né? Ou que a diretriz ela está em y igual a menos p sobre 2. Essa é a condição que a gente determinou antes, né? A diretriz em menos p sobre 2. Então aqui, ó, se aquilo ali é o 3, a gente já tem o p igual a 6. Assim. Então olha só, se o p é igual a 6, a gente já tem a equação como x ao quadrado igual a, aliás, menos 6, desculpa, menos 12y. E essa é a solução. Ok? Tanto é que a gente pode ver que para um mesmo, a gente pode ter um valor de x positivo ou o mesmo equivalente dele negativo vai dar o mesmo y. Ok? Então, a gente tem o x ao quadrado igual a menos 12y, equação dessa parábola. Agora a gente tem uma outra situação, em que ele nos diz um ponto qualquer, diz o vértice, que é na origem, claro, e diz que a concavidade é para cima. Então, ele diz que é uma coisa assim, ó. Passa pela origem e vai para cima. Aqui. Só que tem um detalhe, ele passa pelo ponto menos 2 e 5. Como é que a gente vai determinar a equação da parábola? Se é para cima, a gente vai usar o x ao quadrado igual a 2py. Então, a gente precisa determinar o p. Como a gente faz isso? A gente aplica nessa equação o ponto menos 2 e 5. E a gente vai ter só o p como variável. Então, a gente tem menos 2 ao quadrado igual a 2p vezes 5.
Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui a gente tem 2. A gente tem 2p vezes 5 aqui, né? Então, a gente pode usar como 10 já, né? Bom, não porque eu vou passar os dois para o outro lado aqui, vai ficar 2 quintos. P igual a 2 dividido por 5. Né? Ou 4 décimos ou 2 quintos. Beleza. Então a gente já tem que o x ao quadrado ele é igual a 2 quintos vezes 2, então é 4 quintos de y. Ok? Então, 4 quintos de y, x ao quadrado igual a 4 quintos de y é a nossa equação reduzida na nossa parábola. Ok? Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tem uma parábola que ela não está na origem, ela não tem o vértice na origem, mas sim num ponto O. Esse ponto O, que a gente vai chamar de O', que é a origem, a gente vai considerar como sendo a origem de um sistema de coordenadas que é transladado do sistema original. Então, essa questão de translação, ela é válida independente de a gente falar de parábola, ok? Sempre quando a gente vai falar de translação, basicamente o que a gente tem é uma coisa assim, ó. Imagina que a origem desse novo sistema de coordenadas, e depois a gente vai ver como que se aplica no caso de uma parábola. Imagina que aqui ele está a uma distância h em x, ok? Então ele é h em x. A gente deslocou. Poderia ser para a esquerda também, tudo bem. E a gente deslocou aqui, ó, uma altura k. Daqui até aqui. Ok? E aí a gente quer descrever um ponto qualquer, um ponto P qualquer, a gente percebe que, olha o que acontece, no sistema XY normal, o ponto ele é dado por XY. Tem a componente X e a componente Y. A coordenada X e a coordenada Y, aqui, ó. Então, essa daqui é a coordenada X e essa daqui é a coordenada Y. Assim, certo? Aqui. Agora, se a gente olhar o que é o x, é a projeção dele nesse eixo coordenado. O que é o y? A projeção do ponto P naquele eixo coordenado y. Só que a gente também tem o x' e o y'. Então, a gente pode ter o P na coordenada dado pelo sistema x, o, y, e a gente também pode escrever o P no sistema x', o', y'. Ok? E a gente percebe que essas variáveis, essas coordenadas, elas se correlacionam. Então, a gente vê que aqui tem o x, né? Então, aqui é o x, ó. E aqui é o x'. Então, eu vou fazer em azul, ó. Esse aqui é o x'. Então, você está vendo que o x é igual ao h mais o x'? Certo? Ó, então, a gente tem o x é igual ao x' mais h. Ou, ainda, que o x é quando a gente pega o x', é quando a gente pega o x e tira o h. Ok? A mesma coisa aqui, o y é igual ao y' mais o k. Então, aqui, ó, y' mais o k. E aí, da mesma forma, o y' ele é igual ao y menos o k. Ok? Bom, então, vamos pensar no seguinte. Imagine que a gente tem uma parábola que passa aqui, ó, que ela não está na origem, no vértice, né? Mas ela está no vértice do sistema linha. Imagina que a gente tem uma parábola aqui. E essa parábola, ela é do tipo y ao quadrado, y' ao quadrado igual a 2px'. Ok? Então, olha só, ela tem
ela pode ser escrita como sendo uma... Essa aqui é o quê? É a equação da parábola, certo? Que... errei aqui, né? O x ao quadrado. A gente tem dois valores de x para um de y, não dá para errar. O x' ao quadrado aqui é o y. Beleza? Então a gente pega o x' e eleva ao quadrado, não importa se ele é positivo ou negativo, a gente elevou ao quadrado, a gente tem o mesmo y. E agora, olha só, se o x' ao quadrado igual a 2py' é a equação dessa parábola nesse sistema linha, então o que vai acontecer quando a gente pega o x' ao quadrado igual a 2py'? Imagine que agora, no lugar do x', a gente vai pôr x menos h. Então, a gente vai ter assim, ó, x menos h ao quadrado igual a 2py menos k. Ok? Então, essa daqui, ó, é a equação da parábola, né, que tem o vértice dessa parábola nas coordenadas h e k. Então, olha só, a gente tem o x menos h ao quadrado igual a 2py menos k. Então, essa é a equação geral da parábola que passa que tem esse vértice aqui. Então, notem que quando h é 0 e k é igual a 0, a gente tem a equação da parábola com vértice na origem. E colocando uma combinação de h com k aqui, a gente tem a parábola que tem o seu vértice naquele ponto hk. Beleza? Então, olha só. Veja, por exemplo, essa parábola aqui, ó. Essa parábola, ela nos diz o seguinte. O sistema ela é escrita como x' ao quadrado igual a 4y'. Só que o sistema linha, ele tem h3 e k2, que essa daqui então é a transformação, a translação, né, que faz com que a gente transforme o sistema O no sistema O'. Então a gente sabe que o vértice dessa parábola, ela é uma parábola que passa pelo vértice 3 e 2. Então a gente já sabe que é uma parábola que passa pelo vértice 3 e 2. A gente sabe que ela é para cima, porque tem dois valores de x para um de y, né? E o p é positivo. Então a gente pode escrever ela no sistema não linha, no sistema normal, né? Como sendo, a gente vai fazer o x' é igual ao x menos h. Então o x menos 3 ao quadrado igual a 4, que multiplica o y', que é o y, menos o k, menos 2. Então essa aqui é a equação, da forma geral, né, da parábola que tem o vértice em 3 e 2. Ok? Tem o p igual... Quem que é o p aqui? É 2, né? Tá vendo que a gente tem o 4 é igual a 2p. Então o p é igual a 2 nessa parábola. Ok, o que a gente pode transformar aqui? A gente pode ver que o x menos 3 ao quadrado é x ao quadrado menos 6x mais 9. E aqui a gente tem 4y menos 8. Então a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, x ao quadrado menos 6x menos 4y, e aí eu tenho mais 9 mais 8, igual a 0. Então notem que a parábola era aqui, ó, x ao quadrado menos 6x menos 4y mais 17 igual a 0. Vocês veem que a equação... Vocês lembram da equação do plano? É quando a gente não tinha nada ao quadrado, né? Aqui seria aqui no caso uma reta, né? Aqui então é uma parábola, tem x ao quadrado, ok? E uma parábola para cima, só que ela está deslocada. Então toda vez que você tiver uma equação desse jeito,
Ou a gente poderia ainda isolar o y, né? A gente poderia pegar o y como sendo 1/4 de x ao quadrado mais 3/2 de x mais 17/4. Então, isso daqui, ó, vocês já estão acostumados, é uma equação de segundo grau, né? Que é uma parábola, certo? Então, são várias formas. A gente pode escrever ela assim, assim ou assim, e todas elas são equações da parábola, ok? Aqui fica mais complicado. Aqui é o melhor, eu acho que é o mais comum aqui. Beleza? A gente pode fazer a transformação inversa para verificar como é que fica. A gente pode, por exemplo, no lugar do x, trocar por x' mais h. Mais h, que é 3. Ok? E o y' é o y' mais o k, que é 2. Ok? E a gente pode substituir aqui. E a gente vai ficar com x' mais 3 ao quadrado, menos 6 x' mais 3, menos 4, aí a gente põe x, y' mais 2, mais 17, igual a 0. Certo? E aí a gente vai ter aqui a gente tem o x' ao quadrado, mais 6x' mais 9. Aqui menos 6x', ó, aqui a gente já elimina. Aqui a gente tem menos 18. Aqui a gente tem menos 4y'. E aqui a gente tem menos 8 mais 17, igual a 0. Então, olha só, a gente tem aqui 9, aqui 18, 9 menos 18. Então fica 9 menos 18 vai ficar menos 9. Aqui com menos 8 vai ficar menos 17, com mais 17. Então isso aqui tudo se elimina. E aí a gente fica com x' ao quadrado. Esse aqui passa para o outro lado, fica igual a 4y'. E a gente volta para a equação em linha. Então, isso daqui eu fiz a ida e a volta para mostrar que, se a gente quiser identificar qual é a equação em qualquer sistema de coordenadas que tem uma translação dado por h e k, a gente faz essas equações, essas transformações aqui. A de cima aqui foi Deixa eu apagar aqui para a gente escrever. As transformações aqui em cima foram o x' igual a x menos 3 e o y' igual a y menos 2. Aí a gente transformou e chegou na equação. Bom, ok? Só para abrir espaço, eu apaguei então a conta, que foi só uma verificação, certo? E a gente vai tentar fazer o gráfico disso aqui, ó. A gente sabe, a gente tem o sistema x, y, né? E a gente sabe que o sistema linha ele está em 3 em x e 2 em y. Então a gente vai pegar aqui 1, 2, 3. Então eu vou pôr o 4, 5 aqui. Então ele está aqui no 3. E aí a gente tem 1, 2, que ele está aqui no 2. Eu vou pôr o 4, 5. Ok? Aliás, o 3 e o 4. E aí nesse ponto aqui, a gente tem o O', que é a origem do sistema coordenadas linha. Então aqui a gente tem o y' e aqui, aliás, o x' e aqui o y'. Ok? A gente sabe então que quando o x é igual a 3, aqui dá 0, certo? Quando o y é igual a 2, aqui vai dar 0 também. Então, vejam que o x igual a 3 e y igual a 2 é um ponto na parábola. Ok? Agora vamos ver um outro ponto que é na parábola.
Quando a gente põe aqui, vamos olhar para o sistema x', para essa equação. Quando a gente coloca o x' igual a 2, a gente tem aqui 4, certo? Então o y tem que ser 1, o y' tem que ser 1. Então o x' igual a 2 ou menos 2, então aqui a gente tem 1, 2. E aqui a gente tem menos 1 e menos 2. Certo? Quando a gente pega o x' igual a 2, coloco 2 aqui, eu vou ter o y' vai ter que ser igual a 1. Porque o y', é só a gente fazer assim, ó, y' igual ao x' ao quadrado sobre 4. Certo? Assim fica um pouco mais claro de a gente ver. Quando x é igual a 2, eu coloco 2, eleva ao quadrado, 4, o y fica 1. Então tem 1. Então, aqui, ó, esse ponto faz parte da... O 2 e 1 no sistema linha. Esse ponto faz parte da parábola. O 0 a gente já viu que faz parte da parábola, aqui que é o 3 e 2. Agora, notem que aqui, então, a gente já tem no sistema linha, o que equivale a 1, aqui equivale a 3. Certo? A gente pode ver aqui, ó. A gente tem 1 aqui, o x, o y vai ser 3. Tá? Aí, a gente pode seguir com o 2, com o 3 aqui, menos 1, e aqui 1. Aqui eu tenho 4, o 5, aqui o 2 e o 1, aqui o 1 e o 4. Acho que fica melhor de ver agora com os números. E quando a gente tem o x igual a menos 2, elevado ao quadrado dá 4, e aqui o y vai dar 1 de novo. Então a gente tem aqui, ó. Certo? Então a gente tem esses 3 pontos, já dá para ter uma noção de como é a nossa parábola. Uma coisa assim. Ok? Agora olha o seguinte. A gente sabe que esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, no sistema linha, que eu vou escrever em azul, aqui, ele é o menos 2 e 1. Certo? E aqui a gente tem o 2 e 1. Só que se a gente olhar no sistema não linha, que é o em preto, a gente tem esse ponto aqui, ele é esse aqui no linha, né? Opa, troquei os canetão aqui. Esse aqui é o 5 e 3, e esse aqui é o 1 e 3. Certo? A gente pode verificar se esses pontos estão corretos, testando se esses pontos eles satisfazem essa equação aqui no não linha. A gente já viu que esses pontos aqui satisfazem no sistema linha. Agora, no sistema não linha, a gente pode pôr, ó, se o x é igual a 3 e o y igual a 5, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter no ponto 5 e 3, né? A gente vai ter x igual a 5, então a gente vai ter 5 menos 3 ao quadrado igual a 4, que multiplica o y é 3 menos 2. Então aqui a gente está dizendo que 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 1. Tá certo, né? Então, ok. Aqui a gente tem 4 e a gente tem 4. Ok, verificado. Esses pontos satisfazem a equação. Eles estão na equação. Ok? Se a gente fizer o ponto 1 e 3, a gente vai ter 3 menos 3 ao quadrado igual a 4, que multiplica 3 menos 3, certo? É
3 menos, aliás, 2... Aqui é o y. O y é o 3. Tá? Aqui, então, o x é 1. O x é 1. Então, o x aqui é o 1. E o y é que é 3. Então, a gente tem 3 menos 2. Tá, agora tá certo. Então, a gente tem 1 menos 3, isso dá menos 2 ao quadrado. E aqui a gente tem 4 vezes 1. E aqui, então, a gente volta para a mesma situação de antes. Ó, 4 igual a 4. Então, verificou. Então, esse ponto aqui, 1 e 3 satisfaz essa equação. 5 e 3 satisfaz essa equação. Que é o equivalente ao menos 2 e 1 satisfazendo essa. E o 2 e 1 satisfazendo essa daqui. Ok? Qual que é o detalhe aqui? É que não importa qual é o sistema que a gente usa, mas a ideia de a gente transladar o sistema nos possibilita escrever parábolas que têm o vértice fora da origem, ok? Então, a forma da equação vai ser essa aqui. Vamos ver mais algum exemplo do que a gente pode fazer. Então, a gente está falando de translações dos eixos, a gente falou desse caso aqui, né? Quando a parábola ela é para cima, a gente faz essa translação nessa equação aqui, o x' ao quadrado igual a 2py', equação a parábola para cima. E aí a gente fica com, no lugar do x', a gente fica com algo do tipo x menos h ao quadrado igual a 2py menos k. Ok, então essa daqui é a equação geral da parábola, mas da parábola que tem a boca apontada para cima. Por outro lado, se ela tiver a boca assim para o lado, paralelo, que o eixo dela seja paralelo ao eixo x, aqui o eixo é paralelo a y, né? Aqui o eixo paralelo a x, o que vai acontecer? A translação é a mesma, não muda. O que muda, né? Se o vértice não estiver na origem, é essa forma aqui, né? A gente sabe que aí a gente tem o y' ao quadrado igual a 2px'. Então, o quadrado está no y agora. E aí a gente vai ter a mesma translação, é y menos k ao quadrado igual a 2p, e aí o x menos h. Ok? Então, essas são as duas equações gerais para parábola com a boca para cima ou para baixo, né, na vertical, com o eixo na vertical, e a parábola com o eixo na horizontal, aí já é quando o y aqui está ao quadrado, ok? Vamos ver um exemplo aqui que diz o seguinte, ó, é uma parábola, é para a gente encontrar a equação da parábola, que tem o vértice em 13 menos 1, tá? Então a gente tem uma coisa assim, ó, 3 em x e menos 1 em y. Então a gente pega 1, 2, 3 em x e menos 1, menos 2, então menos 1 em y. O vértice está aqui, ok? Então eu teria um sistema de coordenadas aqui, que é o x' e y', mas não vou desenhar para a gente não ficar confuso. Mas a gente sabe que essa parábola, ela tem esse vértice, aqui é o vértice. Em 13 menos 1. Agora, a gente sabe também que a diretriz ela é dada por y menos 1 igual a 0, ou seja, o y igual a 1. Então, a gente tem o y igual a 1 aqui. E aqui, eu vou fazer de outra cor. Ó, eu sei que esse é um ponto da parábola, e eu sei que essa é a diretriz. Certo? Detalhe, né? Então, olha só. Aqui a gente tem o valor de P. Lembra? Que essa aqui é a distância do P. E aqui está o foco em menos 3. Aqui está o foco. Então, olha só. Se o vértice está aqui, a parábola é para baixo. Ok? Então, a gente já percebe que o P, além de ser aqui, a gente só no gráfico a gente já vê que o P tem que ser igual a 2, né? Depois a gente vai ver se confere.
Mas aí é o seguinte, só no gráfico a gente vê que o P é igual a 2, tudo bem, mas o mais importante é que a gente vê que ele é negativo, né? É menos 2, certo? Ele é menos 2 porque a gente tá com ela apontando para baixo, né? Com a boca dela para baixo, assim, aberta. Então essa equação, ela é do tipo x menos h, é desse tipo aqui, né? X menos h ao quadrado igual a 2p y menos k. Ok. Vamos ver o seguinte. Ele está em h igual a 3 e k igual a menos 1. Então, eu vou fazer assim, ó, x menos 3 ao quadrado. Ok? Aí eu vou fazer 2p y mais 1. Porque o k é menos 1. Ok? Então, olha só. A gente já tem uma forma da equação, a gente precisa achar o p. Então, para a gente determinar o P, a gente sabe que essa distância entre a diretriz e o vértice é P sobre 2. Como ele está para baixo, a gente vai considerar isso como menos P sobre 2. Basicamente, a gente vai pegar o K, que é menos 1, e vamos tirar o 1, né, para ver essa distância aqui. Então, é como se fosse assim, ó, o P sobre 2 equivalente ao K menos o Y da diretriz. Mas aqui não fica uma notação muito boa, é melhor a gente olhar para o gráfico, só para não ficar confuso. A gente vê que menos P sobre 2, ele é igual a 2. Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem outro. Então 2. Então a gente tem o P igual a menos 4. Ok, então olha só, a gente já tem que x menos 3 ao quadrado é igual a menos 8 y mais 1. E já é uma equação para essa parábola aqui. Ó. Ok? Agora, então a gente vai ver ó, que podemos escrever x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 8y menos 8. E aí a gente pode escrever x ao quadrado menos 6x mais 8y mais 17 igual a 0. Então assim, essa é uma forma de escrever a equação também. Outra forma é a gente fazer na forma explícita. Forma explícita é quando a gente pega o y e isola. Então a gente teria o y igual. Aí a gente vai ter menos 1/8 de x ao quadrado. A gente teria mais 6/8 de x, que dá 3/4 de x. Aí a gente pega menos 17/8. Então essa daqui seria a forma explícita. A forma explícita da equação é quando a gente faz assim, ó, um y igual a um ax ao quadrado mais um bx mais um c. Essa daqui a gente conhece bem como equação quadrática, né? Até a gente tem uma solução, né? O y igual a 0, que é o Bhaskara. Mas então, tá vendo que aqui, ó, essa daqui, ó, essa é a equação da parábola, essa é a equação da parábola e essa é a equação da parábola, mas na forma explícita. Então vamos ver, por exemplo, se a gente tem uma parábola com foco em 1 e 2 e a diretriz está em x igual a 5. Então, é importante que a gente desenhe essas coisas para a gente poder visualizar. Então, a gente tem o x, a gente tem o y, o foco está em 1 e 2, ok? A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já vou desenhar 5 porque eu sei que aqui vai vir a diretriz. A diretriz eu vou desenhar já aqui. X igual a 5, então é uma reta vertical. Aí a gente vai ter o 1, e a gente vai ter o 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 2 aqui. E nesse ponto aqui o F. Certo? Bom, ok. Agora a gente tem que achar qual é o valor de P e qual é o valor do vértice, né? Porque a gente sabe que o ponto do vértice é o que importa para a gente escrever a equação que tem que ser na forma.
Notem que, assim, se o foco é aqui e a diretriz é aqui, então a gente já sabe que ela é uma parábola com a boca aberta, né? Com a diretriz, aliás, com o eixo paralelo a x, então a gente vai ter algo do tipo y menos menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Ok? E o vértice, ele nos dá a informação do k, do h e k, né? Então a gente tem o h e o k, que é a posição do vértice. Então a gente precisa determinar aonde é o vértice, a gente pode ver por observação do gráfico, porque a gente sabe que o vértice ele está no ponto equidistante aqui entre o foco e a nossa diretriz. Então veja só, se o foco está aqui em 1, a gente sabe que o vértice e a diretriz aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, então ele vai estar aqui em 3 o vértice, ó, aqui em 3, porque aqui ele tem 2 e aqui tem 2, tem a mesma distância. Tá? Então esse aqui é o vértice e ele tem que estar na mesma linha do F. Então a gente já sabe, só olhando aqui, que o vértice ele está no ponto... deixa eu melhorar aqui. O vértice ele está no ponto H igual a 3 e K igual a 2. 3 e 2. Então aqui está o nosso vértice. Ok? E ela é uma parábola que faz assim. Ok, agora a gente quer saber, a gente já sabe que o P tem que ser negativo. E que o P é a distância entre o foco e a diretriz. Então a gente vê que o P ele é igual a menos 4. Porque a diretriz está em 5 e o foco está em 1. Então a gente pega 1 menos 5, né? Ok? Então essa distância aqui, como ele está para a esquerda, é negativo, então é menos 4. A gente pode fazer por observação do gráfico simples. Então a gente já tem uma equação que nos diz que é y menos 2 ao quadrado. E aí a gente tem menos 8x menos 3. Aqui. Então já está aqui a nossa equação da parábola. Mas a gente quer melhorar isso daqui. Então a gente vai pegar o y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a menos 8x menos 24. Certo? Menos com menos dá mais 24. Então a gente tem o y ao quadrado menos 4y mais 8x menos 20 igual a 0. Então essa aqui é a nossa equação da parábola, ok? A gente também pode explicitar o x aqui, né? A gente pode deixar na forma explícita como x. Aí a gente divide tudo por 8 e o que não é x passa para a direita e muda o sinal. Então a gente vai ter 1/8 de y ao quadrado, aqui menos 1/8, mais 1 meio. 4/8 dá 1 meio de y. E aqui muda para o outro lado, fica mais também. Fica 20/8. 20/8 a gente pode dividir por 2, fica 10/4 ou 5 meios. Né? Então a gente tem aqui uma equação, uma parábola, né? Que tem a boca, tem o eixo paralelo ao x e tem a boca para a esquerda, né? Para o x negativo. E tem mais ou menos essa forma. Mas está aqui, ó. Ela aqui, né, trabalhados os termos e aqui na forma explícita. Esse outro exemplo, a gente tem a equação que é y ao quadrado mais 6y menos 8x mais 1 igual a 0. E a gente quer descobrir quem é o foco, onde é o vértice, qual é a equação da diretriz e vamos tentar desenhar o gráfico dessa equação. Em primeiro lugar,
a gente percebe que quem está ao quadrado é o y. Então, a gente vai ter algo do tipo y menos k ao quadrado igual a 2p multiplica x menos h. Então, para a gente achar o vértice, a gente tem que identificar quem é o k e quem é o h. Se a gente conseguir escrever essa equação nessa forma, a gente deve conseguir achar o k, o h e, se variar, a gente consegue, se facilitar, a gente consegue achar até o p. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é o nosso vértice, que é h e k. Beleza? Então, para isso, a gente sabe que a gente vai ter que completar quadrados. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro escrever o y ao quadrado mais 6y igual a 8x menos 1. Porque daí a gente já separa o que é em y e o que é de x. A gente sabe daqui, ó, vou fazer um parênteses aqui, ó. Notem que o y menos o k ao quadrado, ele vai ficar uma coisa da seguinte forma: y ao quadrado menos 2ky mais o k ao quadrado. Então, a gente pode identificar quem é o k em comparação, ó. Comparando isso daqui, ó, com isso, a gente pode ver que a gente tem, eu vou apagar para não ficar muita informação, que quem está multiplicando o y, que é o 6, ele é igual a menos 2k. Então, o nosso k ele é igual a menos 3. Então, a gente já tem a informação de quem é o k, né, que é a posição vertical do vértice. Então, olha só, a gente precisa de algo dessa forma aqui para poder completar quadrados. Quem que é o k ao quadrado? K ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado dá 9. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou somar 9 aqui, e para não estragar com a minha igualdade, eu tenho que somar 9 no outro lado também. Então, somando 9 nos dois lados, eu mantenho a igualdade. E por que eu vou fazer isso? Porque daí, nesse lado de cá, eu posso completar quadrados, certo? E eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e eu vou ver que aquele y ao quadrado mais 6y mais 9, ele pode ser escrito como y mais 3 ao quadrado. E olha só, isso aqui já nos mostra que o k é menos 3, certo? Então ele já corrobora aqui com o k igual a menos 3. Beleza. Agora a gente vai ter 8x mais 8, certo? 8x mais 8, eu somei 9 num lado, eu somo 9 no outro. Eu vou tirar o 8 em evidência para escrever o seguinte, ó, y mais 3 ao quadrado igual a 8, que multiplica x mais 1. E essa equação aqui é ótima porque a gente já percebe que 2p é igual a 8, ou seja, o p é igual a 4, e a gente ainda vai usar o p sobre 2, né? Que é igual a 2. Certo? O h é menos 1. Só por observar aqui, ó, quem que está subtraindo x? Né? O menos 1 está subtraindo x, porque a gente faz mais 1. E quem que está subtraindo y? O menos k. Então, olha só de cara aqui, a gente já acha o vértice, ele está na posição menos 1 e menos 3. Aí, como é que a gente vai achar? E o P é 4, certo? Então, olha só. O P é 4, então a gente tem... Ó, quem que está ao quadrado? É o Y. Vamos ter que desenhar isso aqui para conseguir seguir a conta. Mais ou menos, o que a gente tem? O vértice em menos 1 e menos 3. Então, vou pôr menos 1 aqui. E menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o vértice. Ok? O vértice é um ponto onde ele muda a inflexão. E agora, aqui, ó, a gente pode ter ela para cima, para a esquerda, para baixo ou para a direita. A gente já viu que o P é positivo, certo? E então, a gente sabe que é ou para cima ou para a direita. Mas a gente sabe que quem está ao quadrado aqui é o Y. Então, a gente sabe que ele é paralelo, o eixo é paralelo ao X, certo? Então, a gente sabe que é uma coisa assim.
mais ou menos. Eu não sei se passei no ponto certo aqui, mas a gente sabe dessas informações. Olha só. Eu sei também que se essa é a curva da parábola, eu até vou pegar em vermelho para escrever o vértice, o foco. O foco eu sei que está para cá. Ele está no mesmo y, ou seja, o foco ele também tem menos 3 em y. Agora a gente precisa achar quem é o x do foco. E o foco é assim, ó, ele está a uma distância p sobre 2 do vértice. Então eu tenho 2. Então olha só, eu venho 1 e depois eu venho mais 1. Então aqui em 1, aqui eu tenho foco. O foco ele está em 1 e menos 3. Ok? Então olha só, ele tem uma distância aqui e uma distância aqui. P sobre 2. E o P é 4, ó. O P é 4, então eu tenho que vir daqui, ó. E por que é 4? Aqui eu tenho 2, né? Aqui eu tenho 2 de distância. Opa, eu desenhei como se aqui fosse a referência, mas não é o eixo. Aqui é 2, ó. Essa aqui é nosso P sobre 2. Aí eu quero mais P sobre 2 aqui para trás, para achar onde passa a nossa diretriz, certo? Então olha só, aqui eu tô no menos 1. E eu vou ter que vir 2 para a esquerda. Então eu vou vir menos 2, menos 3. Então aqui em y igual a menos 3, eu tenho a diretriz. Certo? Então olha só, o nosso vértice é em menos 1. Ficou meio confuso aqui misturar as cores. Eu vou trocar, vou apagar esse cara aqui. E aí eu vou pôr a resposta toda em azul. Então, o vértice é menos 1 e 3. A gente achou aqui. O foco é 1 e 3. É 1 e menos 3. Aqui. Ok? E a diretriz ela vai ser em x igual a menos 3. Aqui é a nossa diretriz. Ela passa assim. Ok? Então, o que mais que falta? Acho que era isso. Era o vértice, o foco, a diretriz e está aqui um esboço do gráfico. Como é que ele funciona. Né? Então, para isso, a gente tem que escrever a equação de uma forma que a gente consegue interpretar esses valores. E com esses valores, a gente tem uma relação geométrica. Então, hoje a gente aprendeu a equação da parábola e na próxima aula a gente vai começar a estudar a equação da elipse. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas lá no fórum da disciplina e ajudem os colegas sempre que vocês puderem, porque assim vocês também aprendem. Ok? Então, com isso a gente encerra e até a próxima aula.